Então, gente, hoje provavelmente a gente não termine. A gente tem aqui 1h20 de aula, provavelmente, para terminar. Provavelmente a gente não termine os destilados, é normal isso. Eu sempre imagino que a gente vá ir mais rápido em bebidas alcoólicas mistas, por exemplo, e terminar os destilados. E também não adianta, né, pegar aquela coisa assim, vai, porque o tempo é hoje. Então tá mais ou menos tranquilos. A gente vai andando aqui, conforme for, a gente continua ou para nesse período que a gente imagina aí que vai ter mais diálogo. A primeira coisa que a gente tem que ter ideia, tá? O Brasil tem algo que se chama aguardente. Aguardente é uma categoria guarda-chuva para tudo que é destilado que não tiver um nome próprio e um jeito próprio de fazer, tá? Ou seja, se eu quiser pegar milho e fazer um destilado, eu posso chamá-lo de uma aguardente de milho. Se eu quiser pegar banana, encher uma bananeira ali e fazer um destilado, vai ser uma aguardente de banana e por aí vai. Aguardente acaba tendo a concepção que as pessoas têm de cachaça. Tudo que tiver álcool, elas chamam de cachaça, né? E aí, na verdade, não. A cachaça é um tipo de aguardente específico, né, de caldo de cana, como a gente já vai ver. Diferente de aguardente de cana, que não tem as características da cachaça. Já vamos chegar nesse ponto. Mas é importante a gente dizer que aguardente é o equivalente a destilado, tá? É o equivalente ao que as pessoas chamam errado de cachaça, se referindo à bebida alcoólica. O equivalente a, a brand no resto do mundo, tá? A gente depois vai discutir isso aí quando chegar lá nos destilados de vinho, mas brand em si, na verdade, quer dizer destilado, tá? O que mais que eu queria dizer para vocês? Vejam que aqui, ó, vocês vão ver sempre, cadê? Aqui. Vocês vão ver sempre que o limite de todos eles não vai passar de 54. Como eu comentei com vocês, a nossa lei entende que este é o limite. O mínimo varia de bebida para bebida. Se entrar nessa categoria de aguardentes, 38 a 54. Então, se eu pegar milho, cana, e não, que não for aí cachaça, se eu pegar laranja, eu preciso que tenha de 38 a 54. Entre 38 e 54 tem um abismo grande, né? Em 38, talvez a gente ache meio fraquinho aí, quem for um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, mais rústico, mas 54 já é bastante, né? Já é o contrário, já é bastante alto. Uma bebida com 54 tem uma ardência considerável na boca. Tá? Só para você ter ideia, antes de a gente tá nessa coisa toda de emergência sanitária, álcool com mais de 40 e bicos, 40%, nem sei bem quanto que é, abaixo de 50 é o que a gente vende ali, né, o que a gente vendia para usar em limpeza. Se vocês derem um gole naquilo, aquele negócio é meio complicado, tá? Não façam isso, por favor. E a gente, o aguardente pode ou não ser retificado. Isso é uma opção o que a gente falou, se envelhecer, provavelmente precisa de menos retificação, mas isso é uma opção. Então, dentro dessa categoria, está tudo certo. Se retificar ou se não retificar. E vai ser aguardente de tal coisa, tá? Não vai, eu não posso usar banana, laranja e o que for e chamar apenas de aguardente. É aguardente de laranja, de banana, de cana, do que usar para fazer, da matéria-prima açucarada que eu usar para fazer destilado. Ela pode ser adoçada, tá? De 6 a 30 gramas por litro, sem precisar ser chamada de adoçada, inclusive. Aliás, desculpa, ela tem que ser chamada de adoçada, mas não pode passar de 30, falei bobagem. E ela pode ser envelhecida desde que 50% dela seja envelhecida por no mínimo um ano. Não diz onde, não diz como, tá? Então é uma categoria assim, uma aguardente envelhecida não quer dizer muita coisa, tá? Aí vocês têm que ver, portanto,
dentro dessa categoria existe aguardente de cana. Mas antes vamos falar da cachaça, para a gente falar sobre aguardente de cana. Que talvez o grande nó desta aula seja esse, tá? Cachaça, rum, aguardente. Não, brandy a gente vai falar mais adiante. Peço só que tu repita a pergunta para eu não me perder quando eu falar sobre, vá que eu esqueça sobre, quando falar sobre o brandy. Olha só, cachaça, gente. Cachaça é uma coisa que é exclusiva do Brasil, é como uma denominação de origem, tá? Igualzinho como é lá para vinho, por exemplo, o Bordeaux é um vinho, tá? Que Bordeaux tem algo Bordeaux aqui, vamos ao Chablis é um vinho branco da Borgonha, feito de uva chardonnay na determinada sub-região. Cachaça é também uma denominação de origem, só que ela é do país todo, tá? Não tem uma área específica, além de ter que ser do Brasil, tá? Tem esse reconhecimento internacional aí, nesses acordos de comércio internacional, OMC, aquela coisa toda, mas às vezes tem alguns países que não são signatários desse tipo de acordo e que usam cachaça, assim como tem países que usam champanhe, não é o champanhe mesmo, e por aí vai. Porto, como todas as denominações de origem, aqui pode ter gente que faz uso indevido, tá? Mas de fato a cachaça é um produto que só poderia ser feito no Brasil, de 38 a 48% de álcool, ou seja, se eu fizer uma cachaça com 50%, ela deixa de ser cachaça, ela vira aguardente. Então, uma das diferenças poucas que a gente pode ter entre aguardente de cana e cachaça é essa, tá? A graduação alcoólica da cachaça, a graduação máxima é menor. Outra diferença, ela tem que ser feita da garapa, efetivamente. Tem que pegar um caldo de cana, fermentar e destilar. Eu não posso fazer ela a partir de um destilado de cana já pronto. Por exemplo, comprar ali destilado de uma destilaria em São Paulo, rebaixar a graduação aí, né? Retificar e vender. Na verdade, eu preciso que ela seja feita a partir do caldo, efetivamente, tá? E ela também pode ser adoçada e pode ser envelhecida. Então vejam que tem uma diferença muito sutil, passei pelo lugar errado, desculpa. Tem uma diferença muito sutil entre aguardente de cana e cachaça. Aguardente de cana eu posso fazer aí de álcool de cana que tenha sido aí, de álcool de cana industrial, como eu uso para fazer licor, como eu uso para fazer vodka e por aí vai. E posso ter mais graduação alcoólica, enquanto na cachaça eu tenho graduação alcoólica, o limite superior é menor e eu tenho que fazer direto do caldo de cana. Mas eu posso adoçar, eu posso envelhecer e eu poderia ter exatamente uma cachaça com mais de 48% que não poderia chamar de cachaça. É o caso da aguardente rainha, tá? Vocês vão ver aqui na sequência. Por exemplo, todas aqui são cachaças. São o quê? Aguardente, um tipo específico de aguardente de cana, feito no Brasil, direto do caldo de cana, né? Fermento o caldo de cana, faço a destilação e, enfim, tem a graduação alcoólica mais baixa. Tá? Aqui tem outro errinho que eu não percebi. Tá? Enfim, tem a graduação alcoólica mais baixa. Tá? Essas são as poucas diferenças muito tênues entre aguardente de cana e cachaça. Mas reparem que tanto o aguardente de cana quanto a cachaça, elas têm que ser feitas da cana. A cana tem que ser do caldo de cana direto, o aguardente pode ser da cana direto ou pode ser do álcool de cana de açúcar já destilado previamente. Aí a gente fala do rum para complicar um pouquinho mais. O rum é feito de quê? De melaço de cana. O que é melaço, gente? O que é melaço? Vocês nunca usaram melaço? Não, não é mosto. Nunca viram lá um potinho de melaço para vender no supermercado? Se não viram, vocês estão certos que aquilo não é melaço, tá? Aquilo é melado. E aí é importante a gente
cuidar que uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Melado é aquilo que tem no potinho lá, tá? Que é algo como uma pré-rapadura, né? Peguei o caldo, cozinhei, reduzi, ele vira aquilo. Mais um pouquinho ele virava rapadura. Ou açúcar mascavo. Melaço é o resíduo da indústria de açúcar. E aí a gente tem que lembrar, vocês lembram dos Piratas do Caribe, aquele negócio todo, né? Os barrilzinhos de rum, aquele negócio todo. A gente tem que lembrar que isso é lá das Antilhas, que isso é lá da América Central, que isso aí tem tudo a ver com aquela coisa lá, com aquele ambiente em que eles estavam ali, né, em Antilhas, na América Central, principalmente o principal produto que eles tinham né, de comércio internacional, açúcar. E produzir açúcar, né? Açúcar é sacarose, é aí vale a pena até comentar um pouquinho quimicamente, juro que eu vou ser rápido aqui. Mas eu já falei naquela aula sobre fermentados lá, sobre fermentação, que a sacarose nada mais é do que uma molécula de glicose, sacarose ficou sacarose, nada mais é do que uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Se eu quebrar isso aqui, não é mais sacarose, é glicose e frutose separadas. É o que a gente chama de açúcar invertido, inclusive. Então, a União ali, qualquer empresa dela, Caravelas, lá, o que eles querem fazer? Eles querem usar o caldo de cana para tirar a sacarose. Só que isso aí não é, essas empresas elas não são assim pequenininhas, né? Elas são imensas. Por mais imensas que elas sejam, elas têm pilas enormes de caldo, de cana para ser processada. Quanto mais essa cana fica no relento, quanto mais demora para ser processado, mais tem enzimas que quebram aqui glicose em frutose. E juro que eu parei de falar de química aqui. Tá? Qual que é o problema disso? Que quando a gente faz a cristalização do açúcar, a sacarose cristaliza, a glicose e frutose ficam lá. Não, é o problema para fazer rapadura, isso aí. Rapadura tu não pode deixar tu quer que cristalize, né? Não pode deixar o caldo muito parado, tem que fazer e já processar. Porque não tem a sacarose quebrada, não tem a mesma propriedade. Aí então tirou a sacarose, o que sobrou lá? Um xarope que parece um petróleo, com quantidades consideráveis de glicose e frutose, que não vão virar açúcar refinado. O que faz com isso aí? Por que não fermentar, botar água, fermentar e destilar? E assim surge o rum. Tá? O rum surge aí nesse contexto de produção de açúcar, ali, Antilhas, América Central, e que um montão de destilados, desculpa, de resíduos de produção de açúcar são usados para fazer alguma coisa. Ou destilado para beber, rum, ou combustível, tá? Procurem, isso é até interessante, é interessante porque não era a gente que estava lá, né? Para quem estava deve ter sido angustiante e foi mortal. Ah, como é que é? Enchente de melaço aconteceu nos Estados Unidos. Os caras compravam resíduo de produtores de cana para fazer combustível. E aí tinha uma empresa numa cidade, não é Boston, não lembro. E eles iam enchendo aquele tanque para fazer, né, para fermentar e destilar. E um certo dia não deu bem certo a história, fermentou. Estourou um tanque imenso que fez rios de melaço na cidade. E as pessoas morreram, né? Naquele negócio lá que é meio grosso, que tu não consegue se mexer. Imagina que bela porcaria que foi. Mas isso é um fato, isso aconteceu. Então o melaço era usado para essas duas coisas, ou para fazer um ou para fazer combustível. E aqui no Brasil a gente minimamente tem que usar melaço, que não é melado, tá? É melaço. Melaço é uma coisa, melado é outra. Para fazer melado, por exemplo, é bom que a cana fique mais tempo parada, porque aí cria mais glicose e frutose e ele não cristaliza, por incrível que pareça. Eu falando aqui tecnologia de processamento de cana-de-açúcar. Vamos voltar aqui para a bebida. O, então, a nossa lei diz que ele tem que ter no mínimo melaço. Puro ou com caldo de cana fermentado. Veja só, a nossa lei não diz que ele pode fazer 100% de caldo de cana. A gente sabe que na prática isso acontece.
mas não pode, tá? O rum, por definição legal, tem que ter no mínimo melaço ou melaço e caldo de cana. Ele tem que ser envelhecido. Não há detalhes de como, mas ele tem que. E eu sempre digo, pensem no espírito do pirata lá, ou seja, onde é que ele levava aquele melado, desculpem, aquele rum que ele destilou, um barrilzinho, ou seja, é típico do rum sem envelhecimento. Não existe rum sem envelhecimento. Eu fiquei cuidando aqui para ver se ia pipocar uma janelinha, mas o Bacardi, carta branca, Montila, então, eles têm que passar por envelhecimento, eles só não. Ou eles são filtrados ou, com carvão depois para tirar a cor, ou também eles não recebem caramelo, né? E acaba que eles ficam menos amarelos. Mas eles têm que passar por madeira também, tá? Se isso acontece sempre, também acho que não, tá? Também acho que é igual a história do caldo de cana. Acredito que às vezes eles não envelhecem, mas legalmente é da caracterização do rum usar no mínimo melaço e poder ser adicionado de caldo de cana e usar e ser envelhecido. Eu faço sempre esse apelo para vocês, que eu falo do ponto de vista estritamente legal. E tá, mas quando tu registra uma bebida, ela é feita do ponto de vista estritamente legal. É, mas tem um detalhe chamado ser humano. E o ser humano, às vezes, ele se atrapalha na leitura, ele pode ser subornado. E aí tem várias atrapalhações que acontecem por aí que não poderiam, que elas ferem a lei. A gente já vai ver aqui uns exemplos, mas que elas existem. Falo isso para me ressalvar, porque daqui a pouco vocês vão dizer, mas aquele retardado falou uma coisa que não é verdade, porque na prática acontece, mas a prática, às vezes, ela contraria a própria lei. Tá? Vocês já vão entender por quê. Mas, enfim, por definição, melaço, como tem que ter no mínimo melaço, tem que ser envelhecido, tá? E ele pode ter até 6 gramas de açúcar por litro, sem ser adoçado, tá? Sem ser considerado adoçado. Ah, a gente tem três. E outra, mas olha só que engraçado. Embora ele tenha que ser envelhecido obrigatoriamente, eu não posso dizer que ele é envelhecido se. Veja só. Obrigatoriamente ele tem que envelhecer. Mas para eu chamá-lo de envelhecido, mínimo 2 anos de todo o destilado. Não diz exatamente em qual madeira e nem que formato de recipiente, mas diz que ele tem que envelhecer por no mínimo 2 anos. Tá? E a nossa lei fala em rum leve ou rum pesado. E é rum leve ou rum pesado. Isso aqui tem a ver com quantidade de congêneres, tá? A categoria leve tem menos congêneres e a categoria pesado tem mais congêneres. Tá? Saiu tudo errado. Então, a maior parte desses rums que a gente tem pelo mercado são rumos leves, tá? Ou seja, rumos com menos presença de congêneres. E pergunta que eu faço, tudo bem até aqui caracterizando o rum, eu não misturei um assunto com o outro ainda, já vou fazer isso, mas por enquanto eu falei do que é aguardente, falei do que é cachaça, falei do que é rum. Tudo bem até aqui? Cuidado com uma coisa, fora do Brasil, e nem é uma classificação legal, tá? Mas tem uma categorização do rum como rum industrial e rum agrícola. Alguém tem ideia o que seria um rum industrial e um rum agrícola? Tem a ver com a origem da matéria-prima. Rum industrial, feito de melaço. Rum agrícola, feito direto do caldo de cana. E aí a gente tem um impasse, tá? No resto do mundo. Em alguns lugares do mundo, na América Central, isso é bem comum, tem essa diferenciação. Não precisa nem estar escrito na garrafa, mas se diferencia aí, rum que eles chamam. E outra, rum agrícola não vem ali do produtor artesanal, pode vir de uma grande empresa, desde que faça direto da cana, do caldo de cana. E o rum industrial é feito de melaço. A nossa lei não permite que seja feito rum agrícola no Brasil. Embora a gente saiba que acaba sendo feito aí em alguns casos, tá? Mas isso não é uma classificação legal e não tem nenhum valor no Brasil.
Por que que eu falo sobre isso? Porque vocês vão ver pelo mundo, se forem ler, que é bem comum eles ter essa distinção entre rumos industriais, feitos de melaço, e rum agrícola, feito de caldo de cana. Por exemplo, e aí foi uma informação que eles mesmos me deram, eu não li nos ingredientes, mas se eles me falaram e não me disseram, né, em off, eu entendo que eu posso falar aqui, mas a Weber House, por exemplo, faz cachaças muito boas e faz rum a partir de caldo de cana. Isso, 100% caldo de cana, em tese, fere o regulamento do que é rum, tá? Aqui tem um rumzinho leve comum aí, Montila, e aqui tem um rum envelhecido. Ó. Esse aqui que tem 7 anos. Esse aqui foi envelhecido, tá? O Montila foi envelhecido, mas deve ter passado por. Ou deve ter sido. Mas deve ter sido filtrado em carvão. Mas não pode ser chamado de envelhecido. Esse aqui que tem mais que 2 anos, tem 7 anos, pode ser chamado de envelhecido. Tá? Esse aqui tem 23 e por aí vai. E aqui no Brasil a gente não tem previsão legal, mas existem uns ruins Spicer, tá? Puta merda, desculpem, uns rums especiados, tá? Eu tenho uma garrafa desse aqui e não abri ainda, e nem pretendo abrir tão cedo, já tem tanta coisa aberta nessa casa, e tem bebido pouco que não vai dar muito certo. Mas vocês podem continuar me dando bebidas se assim desejarem, tá? Não tem problema, um dia elas serão experimentadas. Eu só não abro tudo de uma vez só porque acaba ficando fraco. Mas enfim. Agora, agora, até o momento aqui foi mais ou menos fácil, tá? Por mais complicado que tenha sido. O rum é de melaço, tem a graduação não importa muito, mas é 35 a 54, se eu não estou enganado. Sim. É minimamente de melaço, pode usar caldo de cana, mas não puro, segundo a nossa lei, embora isso acabe acontecendo. Tem que envelhecer obrigatoriamente, mesmo que não seja categoria envelhecido. E se difere da cachaça, por quê? Porque a cachaça é feita de caldo de cana, só no Brasil, de 38 a 40. Aqui importa o limite, tá? Entre aguardente de cana e cachaça importa, pelas poucas diferenças que tem. O limite superior da cachaça é mais baixo, e ela tem que ser feita de caldo de cana, tá? Não de um álcool já feito para álcool, que eu enfim, rebaixo a graduação, chamo de aguardente, não posso chamar de cachaça. E aí a gente finalmente faz uma seguinte pergunta para vocês. Ou eu faço. Qual a diferença de aguardente de cana, de aguardente de melaço e de aguardente de melado? E mais ainda, de cachaça. Isso é uma questão que sempre está na prova, tá? Sempre. Vai aparecer. De um jeito ou de outro, posso mudar a forma de eu perguntar, mas vai estar lá. Quais são as diferenças aqui? Todas são feitas de cana, mas tem diferença. Uma mais amarga e outra mais doce? Não. Não, porque isso aí pode ser dentre cachaças também. Isso é uma opção da empresa lá de adoçar ou não adoçar, deixar mais alcoólica ou não. Qual é a diferença do que a gente falou agora? O que diferencia uma cachaça de uma aguardente de cana? O que diferencia uma aguardente de cana de uma aguardente de melaço? O que diferencia de rum? Aliás, é outra palavra legal para botar aqui. Do que elas. É uma coisa que vocês têm que ter clareza, tá? Por que rum não é cachaça? Por que que quando eles usam os navios aí, em vez de cachaça, porque não tem cachaça no mundo, né? Chega ali no mundo, essa aqui é 51 de exportação, inclusive, tá? 40 e poucos euros uma garrafa, e parece que ela não difere muito dessa nossa que a gente toma aqui. Por que que quando eu uso rum no lugar de cachaça, tem uma diferença grande no coquetel? E se eu botar uma no lugar da outra para degustar pura, tem uma diferença tremenda. Por tudo isso que a gente falou, tá? Deem uma olhada com calma depois, mas vejam, e eu vou, no fim das contas, o que eu vou fazer aqui é repetir, né? Dizer que a aguardente de cachaça é feita direto do caldo de cana, com graduação alcoólica um pouco mais baixa, né? Graduação superior, 38 ou 48. E brasileira.
Aguardente de cana, poderia trazer da França e entrar aqui com uma aguardente de cana, nunca como cachaça, por máximo que fosse feita igualzinho cachaça, destilando, fazendo um caldo de cana, fermentando e destilando diretamente. Se eu fizer exatamente como cachaça dentro do Brasil e passar de 48%, aguardente de cana. Por melhor que seja, entra na mesma categoria dessas coisas estranhas que a gente vê por aí, tá? Eu acho que a aguardente rainha é uma das principais, é um dos principais exemplos disso, tá? Ela é, na verdade, a vida inteira foi chamada de cachaça. E um dia os caras olham assim, tá, mas a gente tá, vocês estão errados. Vocês têm uma cachaça com mais de 54% de álcool. Mais de 48, me desculpa. Aí, não, tem que ser chamada de aguardente. E é muito boa, inclusive, mas só não pode ser chamada de. E é feita exatamente como cachaça, mas tem mais álcool. Então, nisso aí a gente tira, né, a diferencia o que é cachaça de aguardente de cana. Diferenciar aguardente de cana de aguardente de melaço. Na verdade, diferenciar aguardente de cana de rum. Vamos lá. Rum, aguardente de cana, pode ser feito ou do caldo de cana ou de um álcool já previamente feito. O rum tem que ser feito de melaço, junto com caldo de cana ou não, mas tem, né, mas tem que ser feito minimamente de melaço. E tem que envelhecer, tá? Tá, e se eu não envelhecer, poderia ser aguardente de melaço, tá? Eu nunca vi uma para vender, mas existe. Não tem nada que nos impeça de fazer aguardente de melaço. Se eu quiser uma aguardente que não for com as características do rum. Se eu quiser, né, se eu não envelhecer, por exemplo, já, já não é, né, já não deveria ser chamado de rum, mas de aguardente de melaço. E isso aqui nos importa bastante, tá? Aguardente de melado. Quem já viu? Existe bastante e existe inclusive de modo errado, tá? E é muito importante para Santa Catarina, por quê? Porque é muito comum, aqui está o detalhe da rainha, né, que eu digo que ela é uma aguardente porque tem mais, na verdade, ó, exatamente, moço fermentado de cana-de-açúcar, né, a garapa, mas com mais de 50, mais de 48%. Mas como eu dizia para vocês, da aguardente de melado, existe cachaça de melado? Tá, dessa vez eu vou travar e vou esperar responderem, tá? Dessa vez eu não vou seguir. Existe cachaça de melado? Alguém vai olhar e vai dizer, mas tem, tá ali, né? Tá na foto. Aí se eu mesmo podia fazer um slide com a legislação ali. Mas se eu puxar o decreto de bebidas no Brasil, não diz que não, né? Diz que cachaça, afinal de contas, é o fermentado, é o destilado de caldo de cana fermentado e feito no Brasil. Não tem, não tem, tá? Não existe. E aí está um problema que a gente tem na região. Aqui em Luiz Alves, quase todas as destilarias fazem aguardente de melado. E poucas delas admitem que é aguardente. Em alguns casos, eu acho que teve denúncia, alguma coisa assim, e o Ministério da Agricultura teve que ir lá e dizer, ô amiguinho, o que você faz não é cachaça, é aguardente de melado. Mas a cachaça de melado não existe de jeito nenhum. E cachaça que não diz que é de melado, feita de melado, também não existe. Mas veja só, isso aqui está registrado e eles nem mentem. Veja só, eles nem mentem que eles usam. Onde é que está escrito aqui, ó? O almoço fermentado obtido do melado de cana-de-açúcar. Mas isso não pode. Alguém dormiu no registro, tá? Isso aqui não pode, não pode. Não existe. Ponto. Estou dizendo que esse produto é ruim? Não. Muito boas essas duas, inclusive, são minhas, essas duas aqui do meio da foto, mas não pode ser chamado de cachaça. Parece muito com cachaça, tem algumas características de melado, mas não é cachaça, tá? Uh, Veja só, isso é um aguardente de melaço.
Não é um rum, porque provavelmente não foi envelhecido. Vamos ver quanto tem de álcool. Eu não estou enxergando. Não diz. Diz 45. Poderia ser. Se fosse envelhecida, poderia ser aguardente. Poderia ser rum. Mas não deve ser. Por isso não deve ser chamada de rum, mas de aguardente de melado. Ah, isso é uma aguardente de melado, tá? Tem aqui na região o da Vruk chamava cachaça e simplesmente suponho que os caras bateram lá e disseram, não pode. Aguardente de melado. E, por exemplo, se fosse de mel, de banana, do que fosse, seria aguardente, não é cachaça. Não é aguardente de tal coisa, tá? Então, por favor, mais uma vez, não confundam essas 5 coisas que são diferentes, tá? Aguardente, que pode ser de qualquer coisa, inclusive de cana. A aguardente de cana com limite de grau alcoólico um pouquinho mais baixo e feito direto de melaço, pode ser, e no Brasil pode ser chamada de cachaça. A bebida feita de melaço ou melaço adicionado de caldo de cana envelhecido é rum. Se eu tiver melaço não envelhecido, 100% melaço e não envelhecido, é aguardente de melaço. E se eu tiver melado, não é rum nem aguardente de melaço, é aguardente de melado. São coisas distintas. E não é cachaça de melado. Nem que eu diga que é cachaça de melado, ou que eu diga que é cachaça. Não existe cachaça feita de melado, ou de melaço, ou do que for que não seja caldo de cana fermentado. Mas em Luiz Alves tem. Alguém dormiu, tá? Eu já entrei em contato com o Ministério da Cultura sobre isso, e a resposta foi mais ou menos essa, com classe, né? Eu acho que alguém se confundiu, eu acho que eles registraram de um jeito e estão chamando de outro, não interessa, tá? Não existe cachaça de melado. Questão de avaliação, isso vai cair. Vocês precisam ser capazes de identificar o que são essas bebidas, tá? Pelo amor de Deus, vocês precisam. Nem que vocês tenham que ver 30 vezes isso aqui, escrever, riscar, fazer um negócio na parede, assim, mas precisam. Tem uma questão que vai ser essa. E que normalmente vale um pouquinho mais, se eu não estou enganado. É porque ela envolve mais detalhes. Dito isto, podemos seguir. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem tirar dúvidas? Fizemos o tour no Vale da Cana aí, né? Já vimos qual é a diferença de cachaça e de aguardente de cana. É poucas, é bem verdade. Já vimos que aguardente de cana não é a mesma coisa que aguardente de melado, e que aguardente de melado, menos ainda, é cachaça. E melado são coisas distintas. Que rum é de melaço, ou melaço mais caldo de cana. Envelhecido, se não for envelhecido, vira aguardente de melaço. E assim a gente mais ou menos tem, né, sai do Vale da Cana. Já está tomando uma caninha, né? Eu particularmente gosto de cachaça. E vamos seguir. Se vocês não têm perguntas nem questionamentos, eu vou dizer que tem, que olha só que estranho. Ah, embora tenha uma categoria aguardente, que em tese abarque qualquer coisa que tiver álcool, desculpa, que tiver açúcar, que fermentar e que for destilada, tem uma categoria específica para frutas. Por que que eles fizeram isso? Eu sinceramente não sei. A minha desconfiança é por causa dessas clássicas aguardentes de frutas que tem no mundo, tá? Desculpem, me deu um soluço, acho que foi água com gás aqui. Perdão. Ah, essas aqui, tá? Eu acho que o mais famosinho aqui para nossa realidade, Calvados, que é feito de maçã. Kirsch de cereja eu vejo muito pouco. E Mirabela de ameixa eu vejo menos ainda, tá? Mas eles são, inclusive, previstos na lei. Eles não são as únicas aguardentes de fruta, mas a lei diz, olha, também pode ser. Fala que é a definição é aquela ali, né? Que é uma bebida feita de frutas de 36 a 54%, obtida por destilação, mantendo as características da fruta. E
tem alguns exemplos clássicos. Mas, por exemplo, não fala do poar, que é uma das coisas mais conhecidas que se tem de aguardente de frutas, e inclusive é uma delícia. E provavelmente vocês já viram esse poar Williams aqui. O poar Williams, não, na verdade, é aquela pera Williams dentro da garrafinha com formato de pera da marca Massenet. Mais uma vez aqui, né? Poar Williams de outra marca. Isso aqui é um Calvados. E Calvados não é denominação de origem, tá? Tem no Brasil também. Essa aqui é da Sanjo. Enfim. E essas são. É uma categoria que, para mim, faz pouco sentido, tá? Mas existe. Aguardente de fruta. Vejam que, de fato, ela não se diferencia muito do que seria uma aguardente normal, né? Ah, no fim das contas, lá vira tudo que não é exatamente fruta, né? Pode ser vegetais, no geral, como cana, pode ser subprodutos dos vegetais, como melaço, como melado, e por aí vai. Mel, que não seja fruta, pode ser isso. Mas eu acho tão inútil separar uma da outra, mas existe, tá? De um modo geral, não se preocupem com isso, se preocupem em saber que existe calvados, que existe esses poir aí, que são destilados de pera, são os que mais importam, são os que a gente mais vai ver. Calvados, inclusive, é relativamente comum, tá? Aqui pra gente ele é caro e raro, mas na França é um destilado como um conhaque, tá? Se encontra com alguma facilidade. Aqui sim, tá? Que a gente entra numa coisa importante. A vodka é uma bebida que a gente vai ter muito presente na coquetelaria, e por isso a gente precisa conhecer ela relativamente bem, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a grafia dela, segundo a nossa lei, tanto faz se é com C, se é com K, ou mesmo se é com W. Não faz, qualquer dessas formas está correta. Normalmente a gente vê mais assim como está em destaque aqui, né? Com V e com K. Felizmente ninguém resolveu botar assim, né? Vodka, né? Tipo isso, assim. Mas é capaz de daqui a pouco aparecer, né? Na lei. Tipo champanhe, né? E não champanhe, né? Como é a escrita normal. Champanhe, nossa, é pior ainda. Aí piora a situação. Mas vamos lá. Vou até apagar isso aqui antes que alguém veja assim, de relance e ache que isso está correto, né? Não. Os três nomes que o decreto de bebidas diz que existem é vodka com C, vodka com K ou vodka com W, W e K. Percebam que se, embora tirando o caso da cachaça, eu acho que pouco interessa para vocês aqui o percentual de álcool, mas percebam que o limite é sempre 54, tá? Nunca é maior que isso. Aliás, até pode ser menor, jamais é maior. Vodka, então, tem 36 a 54. Podem ver que a maior parte das vodkas mais baratas estão nos 36. Afinal de contas, vai mais água, rende mais e fica mais levezinha, logo vende mais. Se põe um açucrinho, melhora tudo, tá? Ela pode ser adicionada de açúcar em até 2 gramas. Ela não é considerada uma bebida adoçada, tá? Por máximo que eu adicione 2 gramas, tá tudo certo. Continua sendo. Não, não preciso dizer que é uma vodka adoçada. Ah, ela põe a matéria-prima básica dela, segundo a nossa lei, álcool etílico potável de origem agrícola ou destilado alcoólico simples de origem agrícola. O que é esse negócio? De uma forma geral, é um álcool neutro feito de alguma matéria qualquer da natureza. Tá? Porque não poderia ser, não veio da usina do petróleo, vamos dizer assim, não veio da Petrobras, veio da Petrobras até poderia vir se fosse de cana, não veio de derivado de petróleo, vamos dizer assim, não veio de outra fonte química, veio de matérias-primas naturais açucaradas, tá? Qual será a que a gente mais tem aqui no Brasil? Também vou travar de novo aqui se ninguém responder. Cana. Então,
A probabilidade de que aquela vodquinha de vocês ali comprada no Brasil, feita no Brasil, seja de cana é grande, tá? Não é baixa. E eu estou falando de Smirnoff, eu estou falando de Orloff, eu estou falando de Natasha, estou falando de vodkas relativamente reputadas, tá? Por quê? É, é a matéria-prima açucarada que a gente mais tem aqui no Brasil, tá? Acaba sendo... E outra, para a realidade da vodka, que é uma bebida que ela é muito marcada pela sua neutralidade, tem gente que odeia quando fala isso. Ah, a vodka tem gosto de vodka. Que é qual? Que é neutro. E assim mesmo é, tá? Então eu não gosto de fazer muito mistério. A vodka tem o gosto dela, mas é neutro. É neutro. A vodka ela se caracteriza muito por não ter uma enorme expressão aromática. Inclusive, na coquetelaria, ela é muito boa para adicionar álcool sem mexer muito no resto das características sensoriais, né? Porque ela é neutrinha. Ah, então quer dizer que se for de abacaxi, de uva ou de trigo é tudo igual? Não, tem algumas diferenças. Mas no básico da vodka, elas são, não vou dizer que bem parecidas, mas acabam cumprindo com o mesmo propósito. Tá? Eu vou dizer assim que as vodkas que eu mais vejo realmente diferença, a, a, a Ciroc, que é a minha vodka preferida, e eu acho que é a única que eu tomo. A Ciroc é feita de uva. Depois a Grey Goose, que é feita de trigo de inverno, que são as que para mim têm algumas características distintas. A Ciroc tem muito para mim cheiro de uva. Até se eu provar sem saber, eventualmente eu vou achar que não é vodka. Vou achar que é um pisco, alguma coisa assim, porque ela tem bastante característica de uva. Mas com esses exemplos aí, e com aqueles que eu falei do Brasil, a gente tem ideia de que a vodka pode ser feita de basicamente qualquer coisa. Sabendo, por exemplo, que as vodkas antigas na Rússia podem ser de batata. Ou seja, pode ser um tubérculo, pode ser um aipim, pode ser fruta, pode ser o que for, tá? E isso a nossa lei dá conta de abarcar qualquer vodka feita no mundo, porque diz que ela vem do tal álcool etílico potável de origem agrícola ou do destilado alcoólico simples de origem agrícola, tá? A diferença entre um e outro é que um é industrial e outro, enfim, poderia estar aí à disposição de um modo simples, para não ficar entrando em detalhe que não nos ajuda muito. Mas, de fato, tá, a definição de vodka é bem ampla. Não, vodka não é DO. Vodka é uma uva, uma bebida qualquer. Não é. Pode usar em qualquer, pode fazer em qualquer lugar do mundo. E ela é feita de muitas matérias-primas distintas ao redor do mundo. Por exemplo, tem uma certa probabilidade que nos Estados Unidos seja milho, porque é o que abunda lá, e por aí vai. Tá? Aqui pra gente é cana. A probabilidade de ela não ser de cereais é bastante alta, tá? Isso faz com que ela seja exatamente pior? Não. Depende muito da qualidade da destilação em si, né? Até porque a cana tem uma característica bem forte, assim, né? Se tu não tirar bem ali, fica com cheirinho de cachaça mesmo, tá? E aí tem, claro, que ser bem rigoroso na destilação. Mas volto a dizer, tá? Qualquer matéria-prima. Essa pergunta quase sempre está em avaliação, quase sempre é um jeito sutil de dizer que ela vai estar e que ela sempre está. E basicamente o que vocês têm que cuidar é isso, né? Que é qualquer matéria-prima açucarada. Desde que tu não forme um outro produto. Por exemplo, eu não posso pegar agave e acabar fazendo uma tequila, porque já tem um outro produto específico para isso. Eu não posso pegar caldo de cana e destilar direto e fazer uma vodka, porque viraria cachaça, tá? Então, se eu pegar o álcool industrial elaborado de caldo de cana, posso fazer uma vodka. Desse ponto de vista, inclusive, a aguardente de cana teria pouca diferença, tirando as outras coisas específicas, como não poder ser açúcar adicionada de não poder ter vodka adoçada, ela recebe açúcar, mas não é chamada de adoçada, não poder ser aromatizada com outras substâncias e por aí vai. Agora tem a criança chorando. Todo dia essa criança, mas tudo bem.
É que eu tenho problema com não é com a criança. A criança chora e assim é normal, né? Desculpa, vamos continuar aqui. Eu tenho problema com a mãe dela gritando para a criança parar de cantar. Vamos lá. Eu me distraio muito com barulho, assim, então o barulho consegue me tirar, assim, a minha paz interior, que já é muito baixa. Mas vamos lá. Eu estou dizendo para você, sim. Então, vodka, na verdade, ela tem uma infinidade de possibilidade de ser de matéria-prima de origem, que vai se traduzir em um álcool etílico, né, de potável de origem agrícola, basicamente. Tá? E outra coisa, ela necessariamente é retificada. Por quê? Porque se eu não envelheço a vodka, ela não tem de onde perder álcool. Então, a vodka que entrou, o álcool que entrou ontem na fábrica da Orloff, que seja, hoje está no supermercado. E de onde foi? Para onde é que foi? Um álcool que eu recebia a 80, 70%, para onde é que foi esse álcool? Tá, foi adicionado de água. E virou ali 36 a 54. E ponto. Tá? Ah, a possibilidade de uma vodka não ser retificada tende a zero, porque não sendo envelhecida não tem de onde perder álcool. E tem várias delas com várias onde ficou um tracinho para trás. Aí eu deixei alguns vestígios da última vez que eu usei esse slide, foi um erro meu. Droga, tem que reparar isso. Ah, mas como eu dizia aqui para vocês, aqui a gente tem diversas matérias-primas. Por exemplo, aqui provavelmente vai ser sempre cana. Aqui é trigo, aqui é trigo ou centeio? Trigo. Aqui trigo de inverno, aqui é uva, é feita lá perto de conhaque, inclusive. Aqui eventualmente pode ser batata, e essa aqui é brasileira e a empresa diz que é de cereais. Compra álcool de cereais de São Paulo e faz enfim, a destilação ou mesmo a retificação. Não sei que eles não entram em muitos detalhes sobre isso. Eles não deixam visitar a fábrica. E a gente sempre desconfia que eles têm álcool de cana, mas tudo bem. Tomara que eles não escutem, porque eles são parceiros nossos, assim, de algumas vezes, mas enfim, né? Amigos, negócios da parte. Tudo bem, gente? Tá passando assim meio rápido e ninguém se manifestou. A- Até umas, até umas 5h30 eu vou ir seguindo. Ah, então a gente viu até o momento aguardentes no geral, né, de frutas e aguardente, que aí tudo que não é fruta vira aguardente. A gente viu cachaça, que é um tipo de aguardente, a gente viu aguardente de cana, né, que tem algumas diferenças baixas da cachaça ali, em função de graduação alcoólica, de ser feita no Brasil e de ser feita direto de cana ou não. A gente viu o rum, né, que é de melaço, adicionado ou não de garapa, né, caldo de cana, necessariamente envelhecido. A gente viu que se não for envelhecido, poderia ser aguardente de melaço, né? E que melado faz aguardente de melado, não faz cachaça. Mas que, né, algumas pessoas acordam cedo demais e outras dormem antes do que deviam. E acaba, né, tendo ali um descompasso entre elas e acabam registrando produtos que legalmente não existem. E tinha para falar, assim, para a gente fazer uma rápida retomada. E que, assim, das aguardentes de frutas, lembra-se do Calvados, eu acho que ele é importante. E lembra-se que a vodka é feita de praticamente qualquer coisa que tem açúcar que te permita chegar a um álcool neutro, tá? E aí, desde fruta até cereais no geral. E mesmo a nossa querida graminha chamada cana, que é o que faz o bastantão das nossas vodkas, tá? Não é nada de cereais. A gente não tem cevada nem para fazer cerveja. Imagina se a gente vai fazer, né, vodka de cevada. Claro que não. Trigo, a gente importa da Argentina alguma coisa para comer. Como é que a gente vai fazer, ficar fazendo bebida de trigo? Claro que a gente não faz, né? Acaba virando tudo cana de açúcar. E aí a gente avança aqui para o gin.
O gin pode ser um pouco complicadinho também. Não sei se eu queria ir muito mais adiante do gin. Vamos ver, vamos andando. Mas o gin, o que que ele tem de especial? O que que ele tem de diferencial? Não é a matéria-prima de origem do álcool, tá? O gin não importa por isso. O gin importa pela adição não é substâncias, mas de matérias-primas que trazem características sensoriais, tá? O álcool dele pode ser de qualquer coisa, e na nossa realidade, muito provavelmente vai ser de cana-de-açúcar, tá? Sendo que ele poderia ser feito do tal do zimbro, que é o quê? Que é uma baguinha, quem usa em carne aí é a mesma coisa, aquela baguinha preta, que é algo como uma frutinha seca de uma planta chamada junípero, que tem um aroma bem característico, bem intenso, um negócio meio de perfume, assim, é algo que me lembra muito perfume. Parece que na sua origem ele era feito dessas baguinhas, mas essas baguinhas devia ser um trabalho para fazer, porque juntar aquilo ali, esmagar, tirar um caldo, fermentar, era impossível. Hoje ele acaba sendo um dos ingredientes e necessariamente ele tem que estar no gin, tá? Não existe gin sem zimbro. Então, e essa vai estar na avaliação, né? Qual que é a matéria-prima do gin? Algum destilado, né, de origem agrícola com a presença obrigatória de zimbro. Posso ter outras ervas aromáticas? Posso. Cada casa pode inventar o seu composto ali para fazer, dar cara para o seu gin, tá? Mas obrigatoriamente, tem que ter gin. Desculpa, tem que ter zimbro, tá? Ah, do gin eu já caprichei um pouquinho mais, que uma vez eu resolvi fazer uma apresentação só sobre isso, mas hoje está aí diluída. As outras ervas para aromatizar, quais forem, não tem problema nenhum. A obrigação é essa aqui, tá? E, inclusive, no mundo do gin, vocês vão ver que as diferentes marcas se diferenciam muito em função do seu mix ah, de ervas que usam, né? De botânicos que eles gostam de chamar, que eles usam, tá? Lembrando que, por exemplo, posso usar, entre eu dizer que eu uso, sei lá, laranjeira, tem muita diferença se eu usar a folha, se eu usar a casca, se eu usar a fruta inteira, se eu usar a raiz de laranjeira nem sei se tem gosto, mas eu quero dizer que tem várias possibilidades de fazer uso, tá? Vejam que tem uma infinidade de flores e tudo mais que são usadas para aromatizar os jeans. Por definição, é uma bebida de 38 a 54, essa graduação não nos interessa muito, mas o que que nos interessa? Que a nossa lei, ela dá nosso decreto, na verdade, ele dá uma abertura para a porcalhada. Efetivamente é isso. Ele começa muito bem, dizendo que o gin é obtido pela redestilação do álcool etílico potável de origem agrícola, que é o quê? No nosso caso, basicamente cana. Muito provavelmente gins feitos no Brasil são de cana. Na presença de bagas de zimbro e de outras substâncias vegetais aromáticas, tá? Aqui estaria cadê meu mouse daqui? Aqui, daqui para cima estaria uma definição linda sobre gin, mas tem um ou que estraga tudo, tá? Por quê? Só vamos ler isso aqui de novo e entender o que isso aqui significava. Eu pegar um álcool neutro de origem agrícola, que de cana, adicionar zimbro e destilar novamente, que eu teria uma outra forma de presença dos aromáticos, mais delicada, mais refinada e tudo mais, e mais trabalhosa. Ou, ou pegar alquinho neutro qualquer ali, esse de origem agrícola, e adicionar extrato de zimbro, ponto. E aí acabou completamente como vou dizer, até mesmo a arte da bebida, né? É muito diferente eu pegar um extrato de alguma coisa e adicionar ali, misturar tipo tangue, de eu fazer uma bebida a partir da destilação, né, da infusão dela em álcool da destilação. Mas a nossa lei diz que as duas coisas são iguais. Ela não diz que é exatamente igual, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou passar um slide para vocês verem. Ela vai dizer que eu posso
tem o que chama de gin destilado, como se gin não fosse destilado, mas tudo bem. Sim, perde muito a graça, porque assim, há uma diferença muito grande. Vamos ver ali, quem faz doce em casa e usa baunilha. Tem a baunilhazinha ali da Ótica, que não é ruim, da Duas Rodas, seja lá de quem for, mas que não é bem a baunilha. Primeiro que é mais barata, segundo que não é tão gostosa e tão fresca como é a vagenzinha de baunilha lá, que é muito mais cara. É a mesma coisa? Não é. Aqui é a mesma coisa. Eu acho a mesma coisa, eu quero dizer. O exemplo, o gin se encaixa nesse aí, no sentido de que pegar um álcool qualquer, que é como se eu fosse ali na sala, pegasse uma garrafa de vodka, botasse uns pinguinhos de extrato de zimbro, ele vira gin. E é isso que acaba acontecendo com esses gins baratos. E aí não é por nada que tem gin de 15 pila e tem gin de 200, 300, 400. Isso são coisas e coisas, tá? Por lei, de verdade, não preciso de mais do que um álcool de origem agrícola e um extrato de zimbro. Posso fazer com outras plantas? Posso fazer com por destilação ali, infusionando e destilando? Posso, mas nada me obriga. É claro que os nossos os olhos de consumidor conscientes conseguem perceber o que é um e o que é outro. E, sobretudo, o fato de ele ser chamado gin destilado ou não. Senão ele acaba sendo só uma bebida retificada, como eles chamam. Eu trato todos eles como destilados, tá? Mas a lei acaba, o decreto acaba diferenciando o que são, por exemplo, gin e vodka, que são bebidas que eles chamam apenas de, de retificadas. As que, enfim, são bebidas feitas a partir de um destilado. Outra coisa que é importante, tá? O sabor, isso está textualmente escrito no decreto. O sabor do zimbro tem que ser preponderante. Ou seja, tem que ter zimbro e ele tem que estar presente. Qual é a métrica para isso? Não tem. Enfim, ao menos é um indicativo ali, né? Não se faz gin sem gosto de zimbro. Categorias, tá? Uma delas é o destilado, que é esse que não é feito por adição, né? De de extrato, né? Mas sim, eu adiciono, pego um álcool, adiciono ali os botânicos e faço a destilação desse álcool posteriormente. E depois tem categorias sobre, em relação à quantidade de açúcar que leva ou que não leva. Tá? Um London Dry Gin, a nossa lei diz que é obtido por destilação seca. Destilação seca não faz o menor sentido. Tá? Destilação seca é como obter metanol. Pega a madeira lá e destila ela seca e ela evapora metanol. Isso é destilação seca. Mas o que isso quer dizer, traduzindo? Feito sem adição de açúcar. Então, todo o açúcar que tem ali é o que acaba tendo aí de constituição dos compostos que estão nesse gin. É um London Dry Gin, tá? Só que ele tem que ser destilado e não receber açúcar. Se ele não for destilado e se ele receber açúcar, ele passa a ser ou um gin seco, né? Ou dry gin, tanto faz. Tanto que a palavra internacional normalmente é em inglês, né? Dry gin. Até 6 gramas por litro. Ou gin doce, ou gin cordial, ou ainda old tom gin, tá? Que é o que tem de 6,1 a 15 gramas por litro de açúcar. Se acharam meio difícil, eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Algumas empresas têm trazido gins que não recebem açúcar e chamado de Old Tom Gin. Não sei que dormida que foi que em algum momento deu no Ministério da Agricultura para autorizar isso. Isso faz sentido fora? Faz, porque eles acabam chamando também de Old Tom o gin que é feito num destilador tipo Old Tom. Mas aqui pra gente, se ele não tiver essa quantidade de açúcar, em tese, tá errado. O Tanqueray 10, aquele Tanqueray da garrafa comprida, mais caro, ele chega no Brasil como Old Tom. Não tenho certeza, tem uma garrafa ali, não tenho certeza se antigamente parece que ele chegava como outra categoria, como o London Dry. Mas enfim, na nossa prática, os grandes gins vão ser London Dry, tá? E vão ser, evidentemente, destilados, não vão ser gins, né, de adição de essência.
por assim dizer. Ah, mas efetivamente, assim, de gin, vocês precisam lembrar que ele pode ser feito da via boa e da via ruim, né? Ou adiciona extrato, ou faça uma infusão com as ervas. Necessariamente tem que ter zimbro. E ele pode ser um London Dry, ele pode ser um Dry, ele pode ser um Old Tom. E aí aumenta a escala de doçura. Segundo nossa legislação, sempre lembro. Ó, aqui, por exemplo, o Seegers, eu acho que ele não, eu acho que ele é de extrato, tem uma garrafa ali também, e ele acaba sendo um dry gin, ou seja, aqui eu tenho o Tanqueray, que é um London Dry, e não um Old Tom. O Tanqueray 10 eles trazem como um Old Tom. O Beefeater também, London Dry, ou seja, não recebe açúcar, e é, né, obtido por infusão. Aqui tem um Monterey 45 é dry gin, nunca tinha reparado isso. O Bulldog eu acho que é London Dry, isso aí que eu não enxergava, e o Gordon's também. Então, quando vocês lerem essas palavrinhas, elas têm significado. Tá? Vocês precisam entender o que elas querem dizer. Tudo bem, gente? Por incrível que pareça, a gente se gasta, até porque a história seria uma coisa muito longa, né, de cada bebida. E é uma coisa que a gente aprende muito na prática, e isso as empresas fazem muito bem. Elas educam você sobre a marca de um jeito maravilhoso, muito melhor do que eu, até porque eu não estou aqui para fazer propaganda das marcas, né? Mas a gente aqui basicamente o que faz é conseguir dizer o que é e o que não é, e conseguir avivar vocês para quando escolher A ou B, saber por que está escolhendo A ou B. Perguntasse se a questão do seco é por adição de açúcar, sim. É isso aí. Ou pela falta de adição. Sim, sim, sim. Boa dedução. Tem que ter cuidado, Eduardo. Quando a gente falar aí de licores, a gente vai ver que isso muda um pouquinho. Segue essa lógica, mas muda um pouquinho. Mas lá eu vou, se tu não me perguntar de novo, eu vou lembrar. Porque tem uma categoria meio chocante de licores que a gente talvez não saiba que tem, e ela é um pouquinho diferente do que em relação a outras bebidas. Mas provavelmente semana que vem a gente vai falar sobre. Tudo bem, gente? Aí eu vou falar de duas outras coisinhas e já acho que é bastante para hoje, tá? Eu vou falar do tal do Steinherger e da Ginebra. Só uma coisa que é interessante de a gente falar sobre gin. Gin é uma bebida de moda e que permaneceu, tá? Eu achei que gin ia acabar caindo num certo esquecimento, ou não no esquecimento, no normal. Não, até talvez já tenha caído, mas o normal foi muito mais alto do que eu imaginava. A gente não falava muito em gin, se tomava alguma coisa de dry martini, qualquer coisa assim, e do nada virou a febre do gin, que era uma bebida de velho, o Eduardo comentou, era uma bebida de velho. Eu costumo dizer que pura é uma bebida de bêbado, tá? Ninguém consegue tomar um negócio desse com gosto de. Nem eu consigo tomar uma bebida dessa com gosto de perfume. Tomo gin para tomar perfume. Tomar gin puro costuma ser um sinal preocupante, tá? Mas, enfim, o... E o gin realmente tinha esse aspecto, assim, daqueles coquetéis clássicos, velhos e tudo mais. O gin tônica é uma bebida fácil de fazer e gostosa, é fato, mas grande parte dos coquetéis com gin, eles são muito sérios, assim, para a gurizada tá tomando como tá tomando. E aí eu acho que é aquele negócio chamado mídia que ajudou a fazer isso. Eu não sei se as pessoas gostam tanto de Negroni quanto elas dizem que gostam. Eu gosto, particularmente, eu não gostava há uns anos atrás, eu gosto bastante, acho equilibrado e tudo mais, mas eu, às vezes, quando vejo tanta gente nova tomando. Dry Martini é um horror de ruim, com todo respeito, é horrível, é shampoo. E quando eu vejo alguém tomando Dry Martini assim, se babando, eu digo assim, que eu não vejo verdade no que você está fazendo, porque não tem. Não combina muito com o que é a paladar da maior parte do jovem. Eu sei que falar em gosto de jovem, em gosto de mulher e tudo, gosto, né, evidente que não, né, vocês entenderam o que eu quero dizer, é sempre muito complicado,
Existe todos os gostos para em todas as categorias de idade, de gênero, etc. e tal, mas costuma ter uma certa caracterização, né? Por isso que uh, resguardar as proporções, mas generalizar é importante para a gente saber, até mesmo ler o público que a gente está trabalhando. Contudo, o gin virou moda total. E, enfim, aparentemente vai se manter como uma bebida uh, presente na coquetelaria no geral. E isso aqui é tudo brasileiro. Eu falei tudo isso para dizer isso. Isso aqui é tudo gin brasileiro. Tá? E é legal que alguns deles, inclusive, tem a maior parte deles se baseia em ter ingredientes locais. Até porque não faz sentido disputar com gins internacionais muito bons, né? Só que a gente não tem muito preço no Brasil. E aí faria menos sentido ainda, né? Eu acho que o da Weber House, por exemplo, tá absolutamente caro, mais de 150. E eu acho ele bom, ele é orgânico, ele é de cana mesmo, de cana orgânica e tudo mais, mas eu acho que ele não me compra. Eu não compro ele, na realidade, assim, né? Eu não compro a ideia dele, logo ele não me conquista, pronto. Porque tem jeans de marcas maiores, melhores e mais em conta. Mas tem para todos os gostos, tá? Esse Eve tem uma linha de uns 4 jeans, eu acho, muito bons, inclusive. Por aí vai. E o Virga, eu acho que foi o primeiro que apareceu assim, mais comercialmente. E aí, eu acho que são 2 slides mais, três slides mais, tá? Em 3 slides mais a gente encerra por hoje, não sem complicar um pouquinho. Hoje é uma aula de muitas complicações. Complicar o que é aguardente de melaço, de melado, de cachaça, de não sei o que, de rum, e o que é o seu é de, né, é destilado, ou se não é, ou se é só adicionado. E duas outras coisas muito parecidas com o gin, que tem uma dificuldade grande até de distinguir legalmente o que é uma, o que é outra, tá? Uma coisa é o tal do Steinheger, que para a gente é muito parecido com o que é um, um gin, mas sabidamente mais fraquinho, tá? E aí, o que se tem em tese como deveria ser feito, pego lá, por exemplo, caldo de cana, adiciono zimbro, fermento junto e destilo. Eu não pego um álcool base, adiciono e depois destilo o álcool. Tá? Assim diz a nossa legislação, diz que ele é proveniente de um mosto fermentado contendo bagas de zimbro. De um mosto, não de um destilado que eu redestilo. Mas a gente sabe que na prática, por exemplo, a W aqui, que é essa, desculpe, que é essa aqui, que tá, inclusive essa embalagem velha, tá com a embalagem moderna. A última vez que eu vi eles foi no Bar Comedy Brasil, foi muito legal em São Paulo. Aí ano passado estava com a passagem comprada, eu tive que cancelar. E aí ele estava me contando, eu perguntei, tá, mas aí tu junta aí no mosto? Não, eu junto no destilado. Estou falando porque ele me disse, então não é informação sigilosa, mas em tese isso não é o modo de fazer, segundo a nossa legislação, tá? E seria o mesmo modo de fazer gin. A nossa lei diz que é mosto fermentado com bagas de zimbro, ou, tá? Ou também, e aí vem, aqui tem o ou também, eu devia ter feito do mesmo jeito que eu fiz no gin, tá? Ou um álcool retificado aí, qualquer, pega um álcool de origem agrícola, retifico com adição de substância aromática natural. E aí, igualzinho foi pro gin, né? Steinheger A, Steinheger B. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Adicionar, pegar um álcool pronto e adicionar uma substância aromática não tem nada a ver com fazer um mosto fermentado com baguinhas de zimbro e dos outros aromáticos que eu usar. E acaba gerando confusão, acaba parecendo. Se eu pegar uma bebida, ou se eu pegar um álcool etílico potável de origem agrícola e adicionar substância aromática, vocês vão ver que ele praticamente tanto faz se ele é um gin ou se ele é um Steinegger. A única diferença aqui seria o que o gin tem o limite mínimo mais alto. Essa é a nossa lei e suas contradições. Tá? Então sofram, podem sofrer porque é assim mesmo.
né? Exatamente assim. Para de fato encerrar, Genebra, isso aí nem tem no Brasil mais, tá? Existe a previsão, mas eu nunca mais vi nem importada e muito menos produzida aqui. Desculpem. Ah, é uma bebida de 35 a 54%. Ela tem algumas particularidades que as diferenciam tanto do gin quanto do Steinheger, tá? Eu não faço questão que vocês se matem para saber o que é uma genebra, só tem que saber que existe e que tem algumas diferenças, tá? Primeira coisa, o fato de ela ser de cereais, tá? Aqui tá explícito que é o cereal, não é o álcool etílico potável de origem agrícola, é o álcool de cereais, tá? Tu pode fazer uma destilação de parte dele com zimbro ou de todo ele com zimbro. Em algum momento tem que estar o zimbro aí na bebida base que vai ser destilada novamente. E nisso se parece muito com gin. Uh, Pode usar outras coisas também, aromáticas. Parece muito com gin e com regra, era a mesma coisa. Aqui tem uma outra diferença também, tá? Ele não é chamado de adoçado, mas ele pode, não existe genebra adoçada, mas tu pode adicionar até 15 gramas de açúcar, sem dizer que é adoçada. E pode ter correção de caramelo, tá? Não é uma bebida envelhecida, mas pode receber caramelo para dar cor. E isso é bastante diferente do que é a gin e Steinheger, tá? Mas, no fim das contas, é um destilado com um aroma forte e característico de zimbro. E com a possibilidade de usar outras fontes aromáticas naturais. E aí podem achar confuso mesmo, porque quem sou eu para dizer que não é tão confuso assim, gin, Steinheger e Genebra. Agora, o que mais importa para a gente, não virou o slide aqui, eu já puxei, pronto. O que mais importa para a gente é saber minimamente o que é um gin, saber que tem que ter zimbro, saber que ele pode ser feito do jeito legal e do jeito não tão legal, saber que o Steinheger deveria ser feito, né, diferencialmente com as baguinhas na fermentação e não na destilação, embora possa também pegar um álcool e adicionar arominha. E que a Genebra é algo parecido, esquisito e que não faz muito parte da nossa realidade. E não vejo assim por que a gente tem, inclusive nunca pergunto sobre ela, porque acho que ela é uma coisa que nós deveríamos saber, tá? Que nós deveríamos saber, enfim, temos que saber que existe, mas que não está na nossa realidade, tá? E aí, 17h34, eu passo a bola para vocês e depois das dúvidas, ou não havendo as dúvidas, a gente vai encerrar conforme prometido. E aí, na semana que vem, a gente vai provavelmente continuar isso antes que tudo, que deve dar uma meia aula, e terminar e falar dos alcoólicos. Parece que é muita coisa, mas tem bem menos do que. E coisas menos importantes, por exemplo, isso aqui não importa, isso aqui não importa. Eu quis deixar ali para um dia vocês pegarem o material e saber que existe, mas nunca, não faço questão, falo em menos de um minuto. E aí sim a gente vai para as bebidas alcoólicas mistas. Bebidas alcoólicas para mistura, desculpa. Então, gente, que mandam? Inclusive, eu esqueci de ver. Espera aí, enquanto vocês ainda não saiam, deixa eu aproveitar aqui para botar, para fazer a chamada de vocês que eu não fiz. Eu esqueci, que eu vou ver se eu lembro quem saiu, que foi o. Não é Evandro, como ele chama? Espera aí, deixa eu só. Tá vendo? Se eu mudar o roteiro da aula, eu me perco, né? As gurias começaram, eu esqueci de fazer isso no começo. Na Júlia, Aurélia, teve a outra Ana, né? Carolina. Muito bem. Eu acho que eu lembro de quem saiu antes. Carolina, Aurélia. Se alguém lembrar de alguém que passou, eu estou falando aqui, se vocês verem que eu passei, alguém esteve na aula, me avisem, por favor. Tirceu, Eduardo. E aqui tem o Everson, acho que é isso, né? Se não é, eu vou anotar Everson e quando eu passar, eu sei que é ele, não tem problema. Só eu mesmo que eu faço isso. Ah,
Depois tem a Gabriele, Giovana. Etiane. Joaquim, Kathleen. Nicolas. Sônia, vocês viram se mais alguém saiu e eu não percebi? Esteve e eu não anotei? Eu acho que não. Eu acho que o que eu percebi desde o começo era esse. Eu até vi a lista, mas não anotei lá no começo. Tá, perfeito. Eu não gosto de errar aí a presença de vocês. Então, quando vocês veem, só falta eu ainda dizer que vocês não vieram, né? Faz sentido. E vocês não querem perguntar nada mesmo? É verdade? Vocês estão É tudo conversações nervoso por enquanto. anormalmente silenciosas hoje, ou assustadoramente silenciosas, talvez. Aquela velha história, a gente não sabe se entendeu tudo ou se entendeu nada. Mas se não temos mais perguntas, agradeço a presença de vocês, tá? Ah, reforço para vocês darem uma olhadinha no cronograma lá, que mudaram algumas coisinhas, né? Naquelas aulas presenciais. E lembro, né, que sempre nas quartas eu estou no atendimento paralelo. E também nos vemos nas aulas, tá? E se precisar de alguma coisa nesses meios do caminho, me mandem e-mail que eu vejo. Só confirmando o que que é. O que que é? Eu falei do jeito assim, parece que não, mas aqui não foi isso que eu quis dizer, que eu estou confirmando, fiquei esperando, acabei falando, parecia aqui. Nada de uniforme, se é essa a pergunta. Parece? Não, é isso aí mesmo, não precisa, tá? Não precisa de uniforme. E aí, enfim, essa é uma conversa que a gente vai ter que ter lá, né? Só tem que ser bem cauteloso, porque a gente vai estar sem máscara, todo mundo no mesmo lugar, tá? Não pode ficar babando, cuspindo, gritando, trocando copo, aquela coisa toda, tá? Mas isso no dia a gente vai conversar, assim. Porque se virar uma esculhambação, eu sou o primeiro a sair, porque eu não tô com a menor vontade de ficar convivendo. Ó, que eu adoro copo babado, não sei o quê, mas acho que não tá num tempo bom para isso, tá? Então, por favor, tenham já, desde já, essa ideia assim, de consciência de fazer as coisas funcionarem direitinho. E de não encherem a cara, porque não é para beber, tá? Tem copinho para cuspir e tudo mais. E, enfim, eu realmente vou me incomodar se isso acontecer, porque a gente acaba, às vezes. Eu não consigo controlar e não é isso que deveria dar o direito das pessoas fazerem, né? Elas deveriam fazer porque é o certo. Porque não dá para ficar tomando destilado e bebendo, né? Que vai dar problema. E não é depois no trânsito, eu não me importo o que acontece depois, me importo, né, é não fazer as coisas como deveria. E aprender errado e fazer errado. Uma vez a gente teve um curso do pessoal do Rony, que veio dar um curso pra gente, o único lugar do Brasil que eles fizeram. E, nossa, eu olhei na pessoa, a mulher pergunta, por que eles fazem que eles não cospem o vinho? Eu disse, eu fiquei com uma pergunta, será que é eu que ensino errado? Não, é que as pessoas, né, esquecem que isso é parte, não é ritual, não é educação, é parte, é profissionalismo. Obrigado, até 17h40, deu direitinho. Nos vemos na semana que vem. E qualquer coisa, me procure. O e-mail eu vejo todos os dias, tirando hoje que eu não vi, porque eu saí de manhã para resolver essas coisas das aulas práticas, agora estou em aula. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Fala, professor. Obrigado pela. Até. Imagina. Isso, até mais. Eita, até mais, professor.